Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por ser este Senhor fiel. Mesmo que nós somos pecadores, Pai, o Senhor está conosco. O Senhor derrama misericórdia sobre nós, mesmo sem merecermos, Pai. Que os nossos corações, Senhor, a partir de hoje, possa cada dia derramar sobre os seus pés, estar disposto a ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que o Senhor esteja conosco até o final dos tempos. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus é a vida. Vamos louvar com o cântico Rio de Vida. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome na tua presença. É o que mais quero ver na tua presença. Posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O povo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração. A tua presença me basta, te quero, Deus. Não deixe de amar ao Senhor. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O povinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O povinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Louve ao Senhor com todo o seu coração. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Não deixe de adorar ao Senhor. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O povinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O povinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
Você pode se assentar. Nesse instante nós vamos passar a meditação bíblica. Esse é o momento em que nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para ouvir Deus falar conosco. Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando cantamos, nós o adoramos, o exaltamos. Quando lemos a Bíblia e meditamos nela, Deus fala conosco. O Espírito do Senhor nos ensina. E é isso que nós faremos nesse momento. Antes de ler o texto bíblico e fazer a meditação desta noite, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Eu gostaria que nesta oração, você, aí no seu coração, dissesse para o Senhor falar com você. Disponha-se a ouvir a voz do Senhor falando com você. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, nesse instante nós queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Sabemos que o Senhor nos ensina através dela. Sabemos que o Senhor nos corrige através dela. Sabemos que o Senhor nos capacita através dela. E por isso nós estamos com o coração agora abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Se houver, ó Deus, algum obstáculo no nosso coração, pedimos que o Senhor mesmo o retire, para que nada impeça a Tua palavra de encontrar lugar no nosso coração. Dá-nos o discernimento para entendê-la e a capacidade para cumpri-la. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E o texto que nós vamos ler será do versículo 32 ao versículo 38. Hoje nós temos inúmeras versões da Bíblia, né? Nós temos várias editoras, e por conta dessas várias editoras, nós também temos várias versões da Bíblia. É verdade que o conteúdo é o mesmo, mas as palavras às vezes são diferentes, rica que é a nossa língua, e temos várias palavras para dar o entendimento a uma ideia, uma mesma ideia. Eu farei a leitura, portanto, segundo a Nova Versão Transformadora. E os demais textos que mencionarei também estão baseados nessa edição da Nova Versão Transformadora. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 38, eu leio assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora?
Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O tema da nossa meditação nesta noite, e que considero um mandamento de Jesus, é: vigiai e orai sem desanimar. Vigiai e orai sem desanimar. Há muitos equívocos sobre a oração. Há muitas pessoas que pensam que a oração é uma espécie de ladainha. Ela não é. Há muitas pessoas que pensam que a oração é uma frase que a gente decora e repete persistentemente. Não é, porque ela se torna parecida com uma ladainha. Tem gente que pensa que a oração, ela é um poder místico, como uma varinha mágica. Basta eu tocar a varinha, basta eu fazer a oração e tudo está resolvido. Também não é assim. E assim como há equívocos sobre a oração, há também equívocos sobre a vigilância da qual Jesus falou. E eu quero então meditar com você nesta noite sobre esses dois aspectos da ordem de Jesus: vigiai e orai sem desanimar. Por que vigiar? E eu quero apresentar 3 motivos. Por que devemos vigiar? E eu quero fazer isso com base na própria Escritura, no próprio texto bíblico. A primeira razão, porque o mundo está sob a opressão do maligno. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18 e 19, nós lemos assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Vejam que a palavra de Deus nos alerta que o mundo está sob opressão do maligno. Ele está sendo governado pelo maligno. Embora as pessoas não sejam capazes de ver o maligno, nós somos capazes de ver as consequências do governo do maligno sobre o mundo. Nós somos capazes de ver as circunstâncias que causam dano à humanidade, causam dano às pessoas, causam às vezes dano a mim e a você, e ocorrem por força do maligno, da opressão do maligno, embora ele mesmo nós não sejamos capazes de ver. E porque não somos capazes de ver, ou porque o mundo não é capaz de ver o maligno, muitas vezes o ignora. Ignora que está sob ataque do maligno, ignora que está sob o governo do maligno, ignora que ele está agindo na vida da nossa sociedade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Vejam que aqui o apóstolo é ainda mais claro que João, no que diz respeito a essa luta, essa batalha que é travada todos os dias entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e a força das trevas. Entre aqueles que estão buscando conhecer a Deus mais intimamente e a força
dos poderes e principados nas regiões ou esferas celestiais. O mundo está sob a opressão do maligno. Essa é a primeira razão por que nós devemos vigiar. A segunda, porque o diabo, nosso adversário, procura ocasião para nos separar de Deus. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus compara aqui o inimigo, esse inimigo que acabamos de dizer, acabamos de referir, o maligno, como o ladrão, que vem sorrateiramente, que vem repentinamente, que vem de modo quando não somos capazes de prever. E o objetivo dele é matar, roubar e destruir, mas nós devemos estar atentos para que isso não ocorra na nossa vida. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, disse: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Não fosse a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não fosse a presença de Jesus conosco, nós também estaríamos sob a opressão do maligno. Nós também seríamos presa fácil do diabo, nosso adversário. A terceira razão por que vigiar, porque a carne é fraca. E todos somos pecadores, mas não podemos permitir que o pecado domine a nossa vida. Na oração de Jesus, essa que acabamos de ler no Evangelho de Marcos, Jesus faz esta afirmação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei se você já passou por aquela situação em que você sabe qual é a vontade de Deus, você quer fazer a vontade de Deus, mas acaba fazendo o contrário. Por causa da força da carne. Eu creio que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu creio que isso acontece quase todos os dias. E nós devemos lutar contra a carne, lutar contra as nossas fraquezas, lutar contra as nossas paixões, lutar contra os nossos pensamentos, muitas vezes erráticos. O espírito está pronto, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a carne luta contra o espírito para se opor ao que ele quer. E ele quer fazer a vontade de Deus. Escrevendo às igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo disse: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Que palavra dura essa do apóstolo, né? Quando ele afirma que não temos liberdade para fazer o que nós queremos fazer segundo a direção do Espírito de Deus. Porque a força da carne opera em nós, e ela é muitas vezes mais forte que a nossa própria vontade. E é por isso que precisamos que o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, nos socorra, nos capacite, nos liberte, nos dê força para vencer aquilo que é o desejo da nossa carne. 3 motivos, 3 razões porque devemos vigiar. Mas por que orar?
E eu quero apresentar também 3 outros motivos por que orar. E a primeira razão é porque na oração nós reconhecemos a nossa carência diante de Deus. No texto que nós lemos no Evangelho de Marcos, Jesus está num lugar chamado Getsêmani. É noite anterior à sua prisão que o levaria à crucificação. Ele sabia disto. E Jesus, então, naquele momento de profunda tristeza, de profunda agonia, de profunda dor, ele faz uma oração dizendo: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Mesmo sendo um com Deus, através de sua oração no Getsêmani, Jesus revela que todo ser humano precisa do eterno. Nós não podemos esquecer, ou devemos nos lembrar sempre, para dizer de uma forma mais assertiva, devemos nos lembrar sempre que Jesus assumiu a condição humana ao descer dos céus, descer da sua glória, descer do trono da sua majestade. Ele assumiu completamente a condição humana, mas não pecou. Mas o fato de estar em condição humana fazia com que Jesus experimentasse os mesmos sentimentos humanos de fragilidade, de angústia, de solidão. E Jesus no Getsêmani mostra como o homem é carente por Deus. E o que é impossível aos homens é possível para Deus. E quando Jesus diz: Pai, tudo te é possível, Jesus nos lembra que naqueles momentos mais difíceis para nós, Jesus nos ensina que naqueles momentos de maior adversidade, nós também podemos clamar por socorro ao Pai eterno. Essa é uma razão para orar. Segunda razão para orar, porque a oração abre o nosso entendimento para o agir de Deus. Jesus diz na sua oração no Getsêmani: peço que afastes de mim este cálice. Jesus está demonstrando que na carne, na condição humana, ele não queria passar pela morte, como todo ser humano não quer. Ele não queria passar pelo sofrimento da cruz, como todo ser humano também não quer passar por sofrimento. Mas ali, na morte de Jesus, havia um propósito estabelecido por Deus. E o propósito eterno de Deus nunca falha. A aflição de Jesus tinha um propósito espiritual tremendo, pois afetava não apenas a Jesus, mas toda a humanidade. E isso deve nos fazer entender que por vezes o que Deus permite acontecer em nossa vida tem uma importância e um significado que extrapola a nossa própria vida, vai além de nós. E quando nós oramos, nós somos capazes de entender o agir de Deus, mesmo no tempo da dificuldade. Terceiro motivo por que orar, porque na oração exercitamos nossa resiliência diante da adversidade. Na oração de Jesus no Getsêmani, Jesus também afirma, depois de pedir: afasta de mim esse cálice, Jesus disse: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo sendo um com Deus, através de sua oração no Getsêmani, Jesus revela que todo ser humano deve confiar na perfeita vontade de Deus. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas o que Jesus tinha pela frente era sofrimento.
E nós humanos, quando pensamos na possibilidade do sofrimento, o que é que a gente faz? Tenta fugir, tenta correr, tenta sair daquela condição de sofrimento. Nós não queremos passar pelo sofrimento. Mas é preciso confiar na vontade perfeita de Deus. É preciso confiar na providência de Deus. A vontade dele é perfeita e nunca falha. Então nós já temos 3 motivos, 3 razões por que vigiar. Nós já temos 3 motivos, 3 razões por que orar. Mas por que orar sem desanimar? E eu quero apresentar para você também mais 3 motivos. E o primeiro é porque não sabemos quando seremos alcançados pelo mal. Por que orar sem desanimar? Não sabemos quando o mal baterá à nossa porta, quando a adversidade baterá à nossa porta, quando o sofrimento baterá à nossa porta. Nós queremos sempre fugir do mal, nós queremos sempre escapar da adversidade, nós queremos sempre evitar o sofrimento, mas ele vai chegar em algum momento. Jesus declarou aos seus discípulos e também a nós: no mundo tereis aflições. Jesus não disse assim, talvez vocês tenham que enfrentar o sofrimento. Não. Jesus não disse assim, olha, alguns passam por sofrimento e outros não. Jesus não disse, olha, se você for muito esperto, se você se preparar bem, se você ficar bem atento, você consegue escapar do sofrimento. Jesus não disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. É um fato. Se você nunca passou por um sofrimento, se você nunca passou por uma aflição, que bom. Fico contente, fico feliz por isso. Mas prepare-se. O sofrimento está logo mais à frente. Você só não sabe quando ele vai chegar. Quanto tempo vai durar? E que consequências ele trará para a sua vida? Mas no mundo tereis aflições. Quando ele faz, um dos amigos de Jó estava conversando com ele, porque Jó estava passando por um grande sofrimento, ele disse, embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Então nós devemos orar sem desanimar, porque nós não sabemos quando o mal, quando a aflição, quando a tribulação vai bater à nossa porta. E nós devemos orar para que o Senhor, o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, o nome de Jesus que é poderoso sobre todo nome, sobre todas as coisas, nos capacite a enfrentar o mal, a enfrentar a adversidade, a enfrentar o sofrimento quando ele chegar. É verdade que até Jesus ensinou que nós devemos orar pedindo ao Pai que nos livre do mal. Lá na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. E se pela misericórdia de Deus Ele o fizer, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não fizer, nós precisamos ser capacitados, precisamos estar capacitados a enfrentar o sofrimento. Aqueles que são estudiosos da Bíblia conhecem muito bem o texto do profeta Daniel, onde os amigos dele são jogados na fornalha por terem se recusado a adorar uma estátua que o rei da Babilônia tinha estabelecido para adoração.
E o rei ordenou a eles que adorassem. Caso não, seriam jogados na fornalha. E eles disseram em resposta ao rei: ó rei, saiba tu que nós jamais adoraremos outro Deus a não ser o nosso. Se ele nos livrar, nós o serviremos, nós ficaremos felizes. Mas se ele não nos livrar, ainda assim nós o serviremos. Essa é a disposição que o Espírito do Senhor quer ver no nosso coração. Essa é a disposição que Jesus quer ver no nosso coração. Ainda que venham as aflições, estas mesmas que Jesus disse que viriam, ainda que passemos por elas, que o nosso coração esteja sempre pronto e determinado a continuar adorando ao único e verdadeiro Deus, que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. O sofrimento não deve ser razão para nos separar de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, o perigo, a morte. Por que devemos orar? Segundo motivo, porque não sabemos quando Deus intervirá a nosso favor. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz: logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O apóstolo Pedro aqui se referia, claro, àquela promessa da restauração de Israel, a promessa da vinda de Jesus, a promessa de resgatar toda a sua igreja. Mas o que é importante nós pensarmos aqui nesse texto para o propósito da nossa meditação nesta noite, é que o tempo para nós não é como o tempo para Deus. Você já passou por aquela situação? Eu creio que você também, em que você precisa muito de uma coisa e você ora ao Senhor de noite, e quando é no dia seguinte, ela está sendo realizada pelo Senhor. E você fala assim: rapaz, mas eu mal acabei de orar, o Senhor já me abençoou, veio muito antes do que eu imaginava, do que eu esperava. Aí você pensa assim: Deus se adiantou. Aí você pensa assim: eu estava esperando que isso fosse acontecer daqui 1 ano, 2 anos, e Deus já concedeu agora, fez agora, agiu agora. Você fica feliz com isso, não é? Mas você pensa: Deus se adiantou. Mas creio que você também já passou por aquela experiência que você ora, e passa 1 mês, você ora, e passam-se 6 meses, e você ora, e passa-se 1 ano, e você continua orando, e passam-se 5 anos, e você está dizendo assim: acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Ou se Ele está ouvindo a minha oração, Ele está demorando demais para responder. Você percebe que nas duas situações nós estamos equivocados? Na primeira, que nós achamos que Deus se adiantou, nós estamos equivocados. Por quê? Porque Deus tem um tempo perfeito. Na situação em que nós pensamos que Deus está demorando, nós também estamos equivocados. Por quê? Porque a mesma verdade vale agora. Deus tem um tempo perfeito. O relógio de Deus é perfeito. O cronômetro de Deus é perfeito. O momento de Deus nos abençoar é perfeito. O momento de Deus responder às nossas orações é perfeito. Ele não se adianta e Ele não se atrasa. A única coisa que nós temos certeza é de que nós não
sabemos, não temos como saber quando Deus intervirá a nosso favor. Nós podemos ter certeza de que Ele agirá em nosso favor. Nós podemos ter certeza de que Ele agirá para o nosso bem. Nós podemos ter certeza de que os planos de Deus para nós são de bênção e de paz. Nós podemos ter certeza disso. Mas não podemos ter certeza de quando Ele agirá em nosso favor. Por isso, nós devemos orar sem desanimar. Terceira e última razão, por que devemos orar sem desanimar? Porque o nosso inimigo e as tribulações podem ser mais fortes do que nós, mas não são mais fortes do que o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. 1 João 4,4, nós lemos assim: filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Há um cântico que nós cantamos e eu gosto muito, porque ele retrata essa verdade, não é? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz passou a ser nossa herança, porque nós nos tornamos filhos benditos do Deus eterno por adoção em Cristo Jesus, e tudo que Jesus herda como filho bendito e unigênito do Pai eterno, Ele nos concede como irmãos e co-herdeiros dele, da graça eterna de Deus, na graça eterna de Deus, pela graça eterna de Deus, para a graça eterna de Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós não precisamos temer, não precisamos temer o mal, não precisamos temer as adversidades, não precisamos temer as tribulações, não precisamos temer as aflições, não precisamos temer as enfermidades, não precisamos temer o homem mau, não precisamos temer absolutamente nada, porque o Espírito de Deus está em nós, habita em nós, e Ele é maior do que tudo o que há no mundo. É por essa razão que o apóstolo Paulo afirmou que ele tem alegria na fraqueza que ele sabe ter, porque é na fraqueza dele que se aperfeiçoa o poder de Deus. E aí o apóstolo afirma: quando sou fraco, é que então eu sou forte. Por quê? Porque agora ele não confia mais na sua força física, ele não confia mais apenas na sua inteligência, ele não confia mais na sua capacidade, qualquer que seja ela, de qualquer natureza. Ele confia no Espírito de Deus que habita com ele. Habita com você, habita em mim, e por isso não precisamos temer nem o dia mau, nem o homem mau, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu apresentei a você 3 motivos por que vigiar, 3 motivos por que orar, e 3 motivos por que fazer essas 2 coisas sem desanimar. Portanto, quero conclamar você a crer na perfeita vontade de Deus, a confiar na providência de Deus, a cumprir sempre a vontade de Deus. E quando não conseguir, peça perdão e peça ao Espírito de Deus para capacitar você a cumprir.
Conserve-se preparado para a volta de Jesus. Vigie e ore sem desanimar. E um último conselho. Para corrigir um equívoco que muitos têm, muitos cometem. Muitos pensam que a oração é você falando com Deus, não é isso? Você fala para Deus, você conversa com Deus. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir. E a palavra de Deus ainda diz que quando nós pedimos mal. Então, a nossa oração, na verdade, não é uma conversa entre eu e Deus, entre você e Deus. Porque se fosse, a nossa oração não chegaria até Deus. Primeiro, por causa da nossa imperfeição. Primeiro, por causa dos nossos pecados. Segundo, por causa dos nossos pecados. Terceiro, porque nós nem sabemos orar. Mas há um que é mediador, só um único que é mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. E este um é Jesus. Por isso Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vai ouvir. Por isso, sempre que você orar, fale para Deus que você está orando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela família que eu tenho, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a salvação em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado porque a tua graça se manifestou sobre mim em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo perdão que o Senhor me concedeu em nome de Jesus. Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência na minha saúde, porque eu estou enfermo. Eu peço isso, ó Deus, em meu nome? Em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor me dê um trabalho, porque eu estou desempregado. Em meu nome? Em nome de Jesus. Senhor, eu peço que abençoe a minha família, eu peço que abençoe os meus filhos, eu peço que abençoe o meu trabalho, em nome de Jesus. Porque é pelos méritos de Jesus que Deus nos ouve, é por causa de Jesus que Deus vai ouvir a nossa oração, e por não sabermos orar, é que ainda o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque se Ele não conduzisse a nossa oração até o Pai, ela nem chegaria lá. Então, o último conselho que eu dou para você nessa meditação desta noite: todas as vezes que você orar, faça a sua oração, seja qual for, de gratidão, de intercessão, de petição, de consagração, seja qual for, sempre termine a sua oração em nome de Jesus, para que assim a sua oração seja ouvida pelo Pai. Vigiai e orai sem desanimar. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração para frutificar. Nós vamos bendizer ao Senhor com mais um cântico espiritual. Estamos assim caminhando para o final do nosso culto. E nós vamos cantar nesse instante o hino número 155 do Cantor Cristão, cuja letra nos lembra que Jesus é nosso grande amigo. Ele é nosso
melhor amigo. Jesus é, na verdade, aquele que conduz a nossa vida para mais perto de Deus. Nas aflições, procure Jesus, mas na alegria também procure Jesus para agradecer por aquilo que Ele tem feito por você. Amém, glória a Deus. Um outro motivo para orar, né? Uma outra razão é porque Jesus, Ele é o nosso amigo, né? E Ele quer nos abençoar, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, você creia nessa verdade, basta só pedir em oração, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, os que estão presentes aqui, os que estão em casa também, podem ficar à vontade para louvar este hino. Jesus, amigos temos, mais chegados que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Não ficamos sem consolo, vindo a Deus em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. O São Cristo Jesus Cristo sempre atende oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. O São Cristo Jesus Cristo sempre atende oração. Se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Hoje é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Estes braços nos apoiam, Deus da consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. E seus braços nos acolhem e nos dá consolação. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o teu grande amor por nós, revelado na cruz do Calvário de Jesus, e a presença constante do teu Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém. Tenham todos uma excelente semana, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.